Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série do Chronicast que se chama A Surpreendente Genialidade de Jesus. A gente está explorando aqui um conteúdo muito impressionante do Peter Williams, no seu livro desse mesmo título, onde ele analisa aqui as parábolas de Jesus, especialmente a parábola do filho pródigo, e a gente descobre como é que cada detalhe dessa parábola que Jesus contou revela a sabedoria que ele tinha, a sua criatividade e a profundidade na mensagem que ele trouxe. No episódio anterior, a gente explorou um pouco das conexões poderosas entre essa parábola do filho pródigo e as histórias de José e de Judá, o irmão de José, lá em Gênesis. E a gente pôde perceber como é que esses paralelos, eles desafiam a gente de forma muito direta, né? Assim como desafiou os fariseus e os escribas na época de Jesus, quando ele contou para a audiência, né? Jesus, ele não só expôs a hipocrisia do julgamento humano, mas ele também mostrou a beleza do arrependimento e da graça. E é impressionante a gente perceber, por exemplo, como é que Judá, que começou com atitudes condenatórias, egoístas, se transformou em alguém disposto a assumir a culpa e a se sacrificar pelo seu irmão mais novo, Benjamim, no caso, né? Então, é claro que tudo isso convida a gente a examinar os nossos próprios corações diante dessas circunstâncias. Será que nós estamos prontos para perdoar, para acolher como Deus faz? E no episódio de hoje a gente vai dar um passo além nessa jornada fascinante para a gente desvendar como é que a história de Abraão, que é o pai arquetípico de todo o Gênesis, né? Abraão é tipo o pai fundador da história de Israel, do Antigo Testamento, como é que a história dele ecoa de alguma forma a parábola do filho pródigo. E pensa comigo aqui, o que que um patriarca com quase 100 anos, que corre para receber os seus convidados e organiza um banquete com um novilho, o que que ele tem a ver com o pai que celebra a volta do filho perdido? E mais, o que que os contrastes entre os filhos Ismael e Isaque e a herança que Abraão reparte podem nos ensinar sobre os irmãos dessa parábola? Prepara o seu coração, porque depois da vinheta nós vamos descobrir como é que Jesus, com a sua genialidade única e característica, vai além das palavras e nos conecta a histórias que revelam a graça e a justiça de Deus de uma forma surpreendente. Tá certo? Vem comigo para você não perder nenhum detalhe. E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita esse momento inicial, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e, claro, você não vai querer perder absolutamente nada dessa série sobre a genialidade de Jesus. Tá certo? Bora continuar nossa jornada. Eu quero começar o episódio de hoje mergulhando na história de Abraão e a sua conexão incrível com a parábola do filho pródigo. Sabe por quê? Veja, Abraão, no Antigo Testamento, é a figura definitiva de o que é um pai. Ele não só carrega simbolicamente o papel de pai de uma multidão de nações, e Deus, inclusive, ele muda o nome de Abraão, né, para significar exatamente isso. Abraão significa pai de uma multidão de nações. Mas ele também reúne diversas características que ecoam na narrativa de Jesus. E eu quero explorar isso com você nesse episódio, tá certo? E para começar, a gente olha para Abraão e a gente descobre ali na narrativa de Gênesis que ele é como se fosse o primeiro anfitrião da Bíblia, alguém que recebe e prepara um banquete enorme para 3 convidados, de acordo com Gênesis 18. E um deles, acredite, era o próprio Deus. A gente vê que Abraão ele rapidamente organiza tudo, ele pede para Sara, sua esposa, para preparar bolos e ele corre para pegar um novilho tenro, bom, de acordo com a descrição lá nos versos 6 e 7, e esse é o primeiro banquete registrado nas Escrituras. Agora vamos conectar isso com o pai da parábola de Lucas 15. Ele manda preparar o novilho gordo para poder celebrar a volta do filho perdido. E Jesus, quando ele conta essa história, ele parece estar meio que desenhando paralelos ali muito claros com esse momento grandioso da vida de Abraão. E tem mais. Em Lucas 15, o pai ele corre ao encontro do filho pródigo, algo que é totalmente inesperado para a cultura da época, como a gente já mencionou em outros episódios, né? Um homem idoso de honra que se preze jamais sairia correndo por aí. E adivinha só,
A única outra cena em que nós vemos um homem idoso correndo na Bíblia é com Abraão, lá em Gênesis 18. Abraão corre para receber os seus convidados à porta da tenda. Depois ele ainda corre para poder pegar ali o rebanho, para poder escolher um novilho e sacrificar para poder fazer esse banquete ali para os seus convidados. Agora imagina aqui, Abraão ele tinha 99 anos, ali em Gênesis 17, verso 24. Então, quando Jesus ele descreve o pai correndo, será que os ouvintes não estariam automaticamente associando essa imagem de um idoso, de um velho correndo, a Abraão, o pai fundador Abraão? Outro detalhe que chama muito a atenção é esse senso de urgência que existe nas duas histórias. Quando Abraão ele começa a preparar a refeição, a primeira palavra dele é rápido, preparem rápido. E em Lucas 15, 22, o pai também inicia a ordem para o banquete com rápido, preparem a festa. Ele dá ordens ali para trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, preparar o novilho gordo, começando com um rápido. Essas conexões elas são bastante interessantes, porque elas mostram para a gente que tanto Abraão quanto o pai da parábola, eles se movimentam com muita alegria, mas também com pressa para poder honrar aqueles que estão à sua frente, sejam convidados, sejam seu próprio filho. E tem mais uma coisa. Abraão ele também é a única figura no Antigo Testamento que reparte a herança enquanto ainda estava vivo. Lá em Gênesis 25, versos 5 a 6, diz pra gente que Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaac, mas ele também presenteou os filhos das concubinas e os enviou para longe. Assim como aquele pai de Lucas 15 reparte a herança entre os seus dois filhos, Abraão toma essa iniciativa também ainda em vida. Dá para você perceber aqui como é que Jesus está conectando essas histórias com uma precisão incrível, né? Mas agora é hora da gente observar detalhes ainda mais desafiadores. Existe um contraste bastante interessante entre Abraão e o pai ali da parábola de Jesus. Enquanto Abraão ele não divide a sua herança entre seus filhos, né, ele deixa tudo com Isaac e apenas dá alguns presentes para os outros filhos, o pai da história de Jesus ele faz essa partilha igualitariamente. Aliás, o filho mais velho na história de Jesus, ele consegue um acordo muito melhor do que Ismael, que foi o primogênito de Abraão. Ismael não recebeu absolutamente nada como herança. Então dá para você perceber que o filho mais velho de Lucas 15, ele realmente não tinha razão para se queixar, certo? E aí vem o ponto mais provocador aqui para os fariseus e para os escribas. Será que eles não estavam agindo exatamente como Ismael? A parábola de Jesus os forçava a pensar nisso. Afinal, os líderes religiosos, eles estavam incomodados e ressentidos pelo fato de Jesus estar oferecendo a herança espiritual aos coletores de impostos, aos pecadores, às prostitutas, gente que na visão desses homens não merecia fazer parte dessa herança. Aliás, não mereciam nada disso. Mas Jesus, com toda a sua genialidade, os faz lembrar que Ismael tinha motivos muito mais concretos para estar desapontado do que eles. Veja, Ismael era filho de Abraão, filho legítimo de Abraão, mas ele foi excluído. Enquanto o filho mais velho da parábola, ele não foi excluído de nada, ele permaneceu com tudo garantido, a sua herança ainda estava lá. E falando em Ismael, a história dele também tem ecos bem claros na parábola. Quando Ismael é confrontado com seu irmão mais novo, Isaac, ele desdenha da festa que Abraão organizou para celebrar o desmame de Isaac. Lá em Gênesis 21, versos 9 a 10, Sara percebe que Ismael está ali zombando durante a festa e ela exige que ele e sua mãe, Agar, sejam expulsos do meio do acampamento. E o texto diz que isso deixou Abraão profundamente triste e desgostoso. Só que Deus confirmou para Abraão que a sua descendência viria sim por meio de Isaac. E aí você percebe o paralelo. Assim como Ismael zombou da festa de Isaac, o filho mais velho, lá em Lucas 15, ele se recusa a celebrar o retorno do irmão mais novo. Ele também desdenha e rejeita o momento da festa. E é aqui que Jesus ele lança uma pergunta implícita aos fariseus. Vocês querem mesmo ser como Ismael? A lição é dura, mas muito clara. Se eles persistissem em rejeitar os coletores de impostos e os pecadores que estavam se aproximando de Jesus, era como se eles estivessem rejeitando a própria festa em si. E essa festa, ela simbolizava o reino de Deus, um convite à comunhão e à graça.
Assim como Israel perdeu a sua herança por causa de seu escárnio, desculpa, assim como Ismael perdeu a sua herança por causa do seu escárnio, os fariseus eles corriam o risco de perder a participação também nessa herança divina. Só que ainda tem mais alguns detalhes aqui para a gente explorar no Antigo Testamento, antes da gente encerrar essa sessão. E eu quero convidar você para mergulhar numa última camada dessa incrível conexão com Gênesis. E ela está em Caim e Abel, que são os primeiros irmãos da Bíblia. Mais uma vez, a gente vê ecos dessa história em Lucas 15, reforçando o quanto a parábola do filho pródigo está profundamente conectada com essas narrativas bíblicas. Assim como o pai da parábola, Adão, também é conhecido por ser pai de dois filhos, Caim e Abel, né? E não é por acaso que esses dois irmãos eles protagonizam o primeiro conflito familiar registrado nas escrituras. Pensa nisso. Caim é o irmão mais velho e ele fica furioso quando Deus aceita a oferta de Abel, o irmão mais novo. E a Bíblia diz que ele se enfureceu. Isso te lembra alguma coisa? O irmão mais velho enfurecido pelo favor demonstrado ao mais novo? Sim. O filho mais velho da parábola de Jesus, ele teve exatamente a mesma reação ao ver o pai acolher e celebrar a volta do irmão mais novo. A ira, o ressentimento, o desejo de justiça própria, tudo isso são emoções muito humanas, nós sentimos isso. Mas isso também revela como são os nossos corações. E não para por aí. Olha só os paralelos. Tanto em Gênesis quanto em Lucas, o irmão mais velho está associado ao campo. Caim era lavrador, e o filho mais velho, de Lucas 15, estava no campo quando voltou para casa. Já o irmão mais novo é associado ao cuidado de animais. Né? Abel era um pastor de ovelhas. Já o filho mais novo, o filho pródigo, passando fome, foi cuidar de animais, de porcos. E até as queixas entre eles ali são bastante semelhantes. Caim questiona a Deus sobre a dureza da sua punição. Assim como o filho mais velho, ele fica se queixando da suposta injustiça do pai ao celebrar o retorno do irmão. Mas o que é realmente interessante aqui é que em ambas as histórias nós vemos Deus e o pai da parábola argumentarem com o irmão mais velho. E em Gênesis Deus diz a Caim: por que você está irado? Por que você está com o semblante tão abatido? E na parábola, o pai tenta mostrar ao filho mais velho que tudo o que é dele, do pai, é também do filho, porque é a sua herança. Ele está justamente enfatizando que a festa não diminui aquilo que o filho mais velho já possui. E aí, a gente chega a um ponto onde a gente precisa amarrar tudo isso que nós vimos aqui. Lucas 15, ele não é apenas uma história sobre um pai e dois filhos. O que Jesus fez foi contar uma verdadeira obra-prima que conecta leitores e ouvintes às narrativas mais marcantes de Gênesis. Jesus ele não estava só contando uma parábola, ele estava abrindo um arco imenso de conexões ali que dialoga com toda a história do Antigo Testamento. E olha só, a sequência do pai da parábola correndo para encontrar o filho, dizendo rápido e organizando uma festa com um novilho gordo, é praticamente o espelho da narrativa de Abraão, lá em Gênesis 18. Já o abraço e o beijo que o pai dá no filho pródigo tem uma correspondência direta com Esaú abraçando e beijando Jacó após anos de um relacionamento marcado por inimizade e engano. Isso soa como uma coincidência para você? É difícil acreditar que seja mera coincidência, não é? E você lembra de Jacó se queixando do tanto que ele teve que trabalhar para Labão, né? Um lamento que é o mesmo tipo de amargura que a gente vê no coração do filho mais velho da parábola, que reclama de todos os anos que ele trabalhou para o pai e nunca ganhou sequer um cabrito para festejar com seus amigos. E até mesmo os presentes dados ao filho pródigo, como o anel, as roupas, ecoam a transformação instantânea de José no Egito, quando o faraó o elevou de escravo a governador. Esses paralelos, eles não apontam somente para conexões curiosas aqui, como uma espécie de curiosidade bíblica, mostrando ali essa ligação entre Lucas e Gênesis, mas eles falam diretamente ao público que estava ouvindo Jesus, fariseus e escribas. Cada detalhe, cada conexão, cada alusão, mesmo que bem sutil, vinha carregada de um desafio moral. Jesus estava jogando luz sobre o orgulho, a inveja e a autossuficiência religiosa desses líderes e ainda mostrando como a graça de Deus supera todas essas barreiras. É impressionante como essa parábola, em menos de 2 minutos, se você ler a leitura, ler ali a história no texto bíblico, você vai gastar menos de 2 minutos e você consegue carregar e extrair tantos paralelos ali com o Antigo Testamento.
Dá para sentir a precisão e a intencionalidade de Jesus em cada detalhe da história. E esses detalhes, eles não são vagos nem desconexos. Tudo parece especialmente talhado, desenhado, conectado, como se Jesus estivesse entrelaçando a história do filho pródigo dentro da grande narrativa de Gênesis, para poder deixar algo muito claro. Deus é um pai que corre em direção aos perdidos. Isso não começa agora. Isso está registrado na própria história fundadora do povo de Deus. Por exemplo, veja as palavras do filho mais novo quando ele ensaia a sua volta. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor. Pode parecer um arrependimento simples, mas para um escriba da época, isso talvez trouxesse à mente as palavras do faraó, Moisés e Arão, lá em Êxodo, né? Pequei contra o Senhor, o teu Deus, e contra ti. Será que Jesus quis provocar alguma coisa com isso? Porque, convenhamos, o arrependimento do faraó não era sincero. Ele voltou a fazer a mesma coisa, a endurecer o seu coração vez após vez, sempre que podia. Será que o filho mais novo também não poderia ser visto à primeira vista como alguém cujo arrependimento poderia ser questionado? Não sei. Fica no ar. Agora, presta atenção na cena do irmão mais velho. Em Lucas 15:25, ele se aproxima da casa e percebe a música e a dança, mas isso só serviu para deixá-lo furioso. Isso pode lembrar a gente, por exemplo, de Moisés descendo do monte e vendo o bezerro de ouro, com o povo celebrando ao som de música e dança, lá em Êxodo 32:19. E aí Moisés fica enfurecido ao presenciar a idolatria dos israelitas. Só que o contraste aqui é muito engraçado. A ira de Moisés, ela era justificada, porque o povo estava pecando contra Deus num ato declarado de rebeldia. No caso do irmão mais velho, a sua ira em relação à festa é fruto de amargura, de orgulho. E ele ainda se desobediente, ele fala: olha, eu nunca desobedeci uma ordem sua sequer. Mas será que essa obediência vinda dele era realmente pura, bem intencionada? Ou será que escondia um coração fechado à generosidade e ao perdão? E tem mais. O discurso do irmão mais velho faz eco ao que a gente lê lá em Deuteronômio 26:13, onde um homem que dá o dízimo, ele declara que cuidou de todos os necessitados. Mas o que a gente vê na parábola é que esse irmão que se diz cumpridor de regras não está nem um pouco disposto a compartilhar seus recursos, seja o novilho ou seja o amor do pai. Ele não quer compartilhar nada disso com o irmão mais novo. E é como se Jesus estivesse dizendo para os fariseus: será que o zelo pela lei não está escondendo um coração endurecido? E tem um último detalhe aqui. A postura do irmão mais velho naquela época de Jesus, ou do Antigo Oriente Médio, era de alguém responsável pela família. Acho que eu já mencionei isso aqui nos episódios anteriores, né? Por que que o filho mais velho, geralmente, quando a herança era dividida, ele ficava com a maior parte da herança? Não era tudo dividido igualmente, igualitariamente. Geralmente o filho mais velho ele recebia mais. Por quê? Porque ele era o responsável pelo restante da família e dos irmãos, caso o pai viesse a faltar ou alguma coisa viesse a acontecer com um desses irmãos. E se caso um irmão desaparecesse ou passasse por alguma dificuldade, a postura do irmão deveria ser de buscar, de ir atrás desse outro irmão para restaurá-lo, para salvá-lo. A gente vê essa postura em Judá, né? Olha, me toma como escravo, eu vou ficar no lugar do meu irmão mais novo, para ele poder sobreviver. Quando Judá se arrepende e se torna uma pessoa melhor, né? Mas você lembra o que acontece lá com Caim e Abel? Deus aparece para Caim e fala: Caim, onde está o seu irmão? E a resposta de Caim é o quê? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade para com meu irmão? Por acaso eu deveria estar cuidando dele, protegendo ele? Isso não é problema meu. Ele é uma pessoa crescida, ele que se vire. E um teólogo muito importante, ele vai dizer que nessa frase está contida toda a maldade da história humana. Será que eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Quando Jesus faz essas conexões, ele está querendo mostrar para os fariseus: olha, vocês são os irmãos mais velhos. Vocês carregam a responsabilidade de cuidar dos meus filhos perdidos. Mas ao invés de estar indo atrás deles, como aquele pastor que deixa os 99 e vai atrás daquela uma perdida, vocês estão fechando a porta na cara deles e ficando enfurecidos porque eu vim, como o filho mais velho de todos, e estou indo atrás dos filhos perdidos. A bem da verdade, a forma como Jesus contava histórias não era algo completamente novo. Ela estava conectada nessa forma, essa estratégia ou postura de Jesus de contar histórias,
vinha de uma longa tradição conhecida e respeitada pelos rabis. O uso de parábolas era uma prática muito importante naqueles que eram mestres do ensinamento bíblico. Os rabinos eles já utilizavam isso bastante. Só que algo muito interessante acontece aqui com Jesus, porque ele pega esses elementos familiares e essa pedagogia de histórias e usa isso de uma maneira totalmente provocativa, especialmente para esses fariseus e escribas. Por exemplo, as histórias da ovelha perdida e da moeda perdida, elas vêm logo antes ali da parábola dos dois filhos em Lucas 15. E elas também ecoam parábolas rabínicas. Existe um conto onde Moisés, que é o grande legislador de Israel, né, ele traz a lei para Israel, ele resgata uma ovelha desgarrada, coloca sobre os ombros e por causa desse cuidado, ele é escolhido por Deus para ser o pastor e guia de Israel. E aqui Jesus ele parece usar a mesma imagem, mas com outros personagens, sugerindo que os fariseus e os escribas deveriam imitar o tal Moisés que eles tanto respeitam e quase veneram. O cuidado, pelo menos ali na tradição, que Moisés teve pelos perdidos, pelos vulneráveis, como aquela ovelha. Será que eles conseguiram captar essa provocação? E quanto à história da moeda perdida? Tem uma parábola rabínica dizendo que a Torá é comparada a uma moeda que um homem procura com grande dedicação e ele até acende uma lâmpada para poder iluminar o ambiente e encontrar essa moeda. Jesus ele pega esses elementos conhecidos e os transforma em algo ainda mais direto. Ele aponta que os escribas, que deveriam ser os maiores defensores da lei, estavam justamente negligenciando o principal ensinamento dela. Eles estavam tão focados na letra da lei que perderam o espírito dela. Eles se esqueceram como tratar o próximo, especialmente aqueles que são fracos e que incorrem em pecado. O que Jesus estava fazendo em todas essas parábolas era um convite, mas era também um chamado de atenção, um puxão de orelha. Ele estava dizendo: olha, vocês que conhecem tão bem a lei, tão bem a tradição rabínica e tão bem a história fundadora do povo de Deus, será que vocês não estão perdendo de vista o coração de toda a Torá? Porque lembre que a Torá não é só as leis, a Torá é toda a história, toda a narrativa que vai a partir de Gênesis até, né, Deuteronômio. Será que eles não perceberam que Deus está agindo naqueles que justamente eles desprezavam, como aquele filho mais novo da história? E aí a gente chega ao momento crucial e definitivo aqui. Cada detalhe dessa parábola em Lucas 15 não foi contado aqui sem um propósito. Jesus, com essa genialidade de um contador de histórias mestre no seu ofício, ele cria uma história que não apenas atinge o coração mais simples, mas desafia a mente dos mais estudiosos, dos mais eruditos. Ele fala de uma forma que todos conseguem se conectar e se engajar com aquela história. Só que aos fariseus e escribas, esses ouvintes mais versados, com mais bagagem com as escrituras, ele lança um desafio direto e ainda mais profundo. Será que eles estavam dispostos, prontos, para poder ouvir essas provocações e reagir a elas com humildade, arrependimento, mudança de postura? Ou será que eles iam deixar a oportunidade escapar? Pensa comigo. Jesus ele estava cercado por coletores de impostos, pecadores, gente que, na visão dos fariseus, não merecia estar ali. E o que ele faz? Ele conta uma história que ecoa Abraão, que se apressou para acolher completos desconhecidos com uma hospitalidade extravagante. Ele fala de Esaú, que, mesmo ludibriado e traído pelo próprio irmão, encontra um caminho para perdoá-lo. Ele lembra José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e ainda assim escolheu a reconciliação. Todos esses são exemplos de corações transformados. Corações capazes de superar o orgulho, a mágoa e o medo da perda e refletirem a graça de Deus. Por outro lado, existem alertas claras também. Assim como Ismael ele perde a sua herança ao zombar do irmão mais novo, os fariseus e escribas eles corriam um risco sério de perder o reino ao tratarem com desdém os coletores de impostos pecadores que se aproximavam de Jesus. Labão, que viu parte da sua riqueza passar para Jacó, precisou aceitar que Deus estava abençoando aqueles que ele não considerava merecedor. Será que os fariseus estavam dispostos a aceitar que Deus também queria abençoar aqueles que eles julgavam como indignos? E aqui está a provocação final e definitiva de Jesus. Será que os escribas perceberam todas essas conexões que Jesus fez? Será que eles entenderam o que Jesus estava apontando ali? Ou será que no orgulho e na resistência eles
deixaram de reagir? Essa é uma pergunta que não fica apenas lá no passado, não é? Ela também é para nós hoje. Será que nós estamos ouvindo o que Deus diz para nós hoje? Será que nós estamos prontos para deixar o nosso orgulho de lado e acolher com amor aqueles que Ele está trazendo para perto? Como nós estamos reagindo à graça de Deus quando ela se manifesta de maneiras que nós não esperávamos? Será que nós estamos com o coração aberto como Abraão, como José? Ou estamos presos no escárnio e na amargura como Ismael e Labão? O meu convite aqui no encerramento desse bloco é que o Espírito Santo nos ajude a ouvir e responder de maneira certa, tá certo? Se essa reflexão de alguma forma falou com você, não se esqueça de deixar o seu like para que esse vídeo suba nas buscas e apareça também para outras pessoas. Se você puder compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, também faça isso, por favor. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio, porque na semana que vem a gente vai continuar explorando outros aspectos dessa genialidade de Jesus a partir de outras histórias que nos convidam a uma vida transformada. Tá certo? Até lá e que Deus te abençoe.